pessoal, boa tarde a todos. Franco Moraes falando, gerente de Facilities do Grupo STY. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Seminário de Edifícios Verdes, promovido pela Supera Engenharia. Estamos aqui no YouTube, no canal da Supera. Eu quero agradecer a participação de todos. Também quero agradecer ao nosso patrocinador Master, a Supera Engenharia, e aos nossos apoiadores, a Iris Imóveis Corporativos, a Orion, ao Sinduscom DF, ao Banco de Brasília, BRB, ao CTE, Centro de Tecnologia e Edificações, ao Grupo APTC e ao Green Building Council, GBC. Queria também convidar a todos que participem das redes sociais da Supera Engenharia, seja no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Acessem o site da empresa, tem muita informação legal aí que a gente pode compartilhar com todos. Também queria comentar que qualquer pergunta, questionamento, um comentário que queiram fazer, usem o chat do YouTube. A gente só pede que comentários sejam pertinentes aos temas debatidos. Qualquer comentário ou questionamento que saia dos temas ou que possa denegrir a imagem de um dos palestrantes ou das empresas envolvidas serão desconsiderados. Também quero convidar a todos às 17h30, nesse mesmo canal do YouTube da Supera. Estaremos com os 3 palestrantes para responder perguntas, comentários sobre o evento. Então aproveitem esse tempo que esse pessoal tem disponível, que são pessoas altamente qualificadas, para questionar, fazer perguntas, e eu acho que todos têm a ganhar no final. Agradeço mais uma vez a participação de todos e quero agora convidar o Robert Paulo Heller, gerente de Facilities da Orion, para fazer a sua apresentação sobre tecnologias aplicadas a edificações sustentáveis. Robert, a palavra está contigo. Obrigado, Franco. Boa tarde a todos. Um privilégio para mim estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer a Supera o convite de participar desse segundo seminário de edifícios verdes. E para a gente começar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que está todo mundo vendo minha tela aí, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre engenharia e tecnologia voltada para as edificações. Meu nome é Robert Paulo, sou engenheiro, trabalho no grupo Orion e sempre tive trabalhando na minha carreira mesmo com tecnologia para edificações, que é o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Falando um pouquinho sobre a Orion, um pouco dos nossos números. Então a gente já tem mais de 20 anos, o ano que vem a gente completa 25 anos, a gente vem de um grupo empresarial que tem mais de 50 anos. Hoje a gente conta com mais de 400 colaboradores e a gente tem atendido de uma forma bem capilar o Brasil. A gente tem atendimento na Argentina, no Chile, no México. Hoje a gente conta com operação remota, então a gente tem mais de 150 sites que a gente faz o monitoramento remoto dentro da nossa estrutura de monitoramento e controle. Falando um pouquinho sobre os nossos negócios mesmo, a gente tem uma vertical que é de infraestrutura predial, então toda a parte de manutenção, de instalação de todos os sistemas prediais, ar-condicionado, elétrica, no-break, gerador, a gente tem atuado nessa parte. A gente tem uma parte de missão crítica e eu considero que esse time é uma tropa de elite mesmo, então são altamente capacitados. A equipe de campo, mais da metade são engenheiros que atuam mesmo em campo na resolução de problemas. Então é um time muito forte e a gente consegue atender data center, sala cofre, ambientes de missão crítica que às vezes tem alguma especialidade, um SLA muito baixo vai para dentro dessa equipe. A gente tem uma vertical que é de segurança eletrônica, então toda a parte de controle de acesso, CFTV, sistema de detecção alarme de incêndio. Esse time é muito forte nas integrações, então muitas vezes o cliente tem um CFTV de um fabricante, o controle de acesso de outro, eles conseguem fazer essa integração, principalmente na hora de buscas de imagem, isso é importante, que o sistema esteja integrado, então é um time muito forte também. E hoje, com um laboratório que a gente tem dentro da Orion, a gente tem desenvolvido soluções de IoT, principalmente para eficiência energética, para gestão de espaços, gestão de banheiros. E nisso, a gente tem algumas fases de atuação.
a gente atua desde a avaliação até a gestão da infraestrutura. Então, a gente faz as avaliações, a gente tem todo um time de implantação mesmo desses sistemas, a gente presta essa manutenção, a gente faz a operação e não necessariamente ter as duas fases de atuação no mesmo contrato. Tem contratos que às vezes a gente tem só manutenção, tem contratos que a gente tem só operação. E juntando isso tudo, a gente tem a parte de gestão de infraestrutura, que vai além, que vai dar números, que vai dar KPIs. Então, ela faz um trabalho muito mais de monitoramento e controle das outras fases, e com isso a gente tem uma performance da edificação mesmo. A gente consegue atuar na performance da edificação. Vindo para o nosso tema, que é tecnologia aplicada às edificações sustentáveis. O que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, e o que a gente vai tentar passar é as tecnologias que são aplicadas a edificações sustentáveis, elas podem ser aplicadas a qualquer edificação. Mas a gente tem um ganho na edificação sustentável. Por quê? Porque ela já está preparada para algumas coisas, mas não necessariamente só pode ser aplicada nessas edificações. Então, a gente começa com a inteligência artificial. O que a gente tem visto hoje nessa questão da inteligência artificial? A inteligência artificial tem sido usada muito na gestão de dados. E quando a gente pensa na edificação, a gente tem dados, e dependendo da edificação, se é uma edificação sustentável, que ela foi certificada muitas vezes, ela tem mais dados ainda, porque pela certificação a gente tem que ter um monitoramento, a gente tem que ter uma separação, às vezes, de consumo, e com isso a gente tem mais dados produzidos nessa edificação. O que a gente tem conseguido com a inteligência artificial? Por exemplo, previsão de consumo. Então, quando a gente pensa em previsão de consumo, você pode falar assim, mas eu quero prever o consumo de amanhã, mas e aí? Qual que é o ganho disso? O que a gente percebe muitas vezes? Tem controles que a gente consegue fazer, e muitas vezes em cima de orçamento, que quando a gente coloca na edificação, isso é bem interessante. Então, estou gastando mais, vou estourar meu orçamento que eu tinha para consumo de água ou consumo de energia elétrica. E às vezes tem um teste que eu vou fazer, às vezes de uma preventiva, que vai ter um consumo energético mais alto, por exemplo. Aquele teste necessariamente tem que ser feito no mês, aí a gente não tem opção. Mas se a gente consegue postergar para o mês seguinte, a gente consegue manter o consumo daquela edificação específica dentro daquele mês. O que estava previsto, a gente consegue realmente executar. Então, a gente trabalha o consumo energético como se fosse um orçamento de numerário. Então, assim, gastou mais por quê? A previsão era uma e você gastou mais. Gastou menos, a gente normalmente não discute, né? Porque foi bom. Mas tem que entrar no mérito também. Às vezes alguém ficou passando calor porque o ar-condicionado não ligou. Por isso que a gente teve um consumo energético mais baixo. Mas essas previsões de consumo, elas dão à gestão, e principalmente ao gestor da edificação, muitas métricas interessantes. Então, ele, vou estourar a minha conta de energia do que estava previsto para a minha conta com a concessionária. Então, ele já trabalha isso, eu consigo saber se foi por conta de um evento ou se foi por conta de uma falha. Então, isso tudo é bem interessante e a gente vai acompanhando. Outra coisa que a gente tem usado muito inteligência artificial na gestão de espaços. Então, você começa a entender como é que é o uso dos espaços. Desculpa, deixa eu voltar aqui. E, com isso, você sabe que horas que você pode limpar, qual que é o melhor horário para limpar. Então, na questão da gestão dos espaços, como banheiro, por exemplo. Eu tenho que limpar o banheiro a cada 10 pessoas. Eu paro de usar uma rotina de programação, porque muitas vezes a gente limpa um banheiro que está limpo e deixa de limpar um banheiro que está sujo. E com isso, a gente prevê qual que é o melhor horário para ser limpo. Então, muitas vezes eu tenho 8 pessoas, mas já é 10 para meio-dia. Então, a gente já sabe que provavelmente depois do almoço esse banheiro vai ser usado por mais pessoas. Então, antecipa, porque junto com o uso tem esse horário que está chegando perto da hora do almoço, então ele já dispara a limpeza do banheiro para quando o pessoal voltar do almoço, às vezes o banheiro já está
limpo e não pegar aquele banheiro no limite da limpeza, né? A gestão da manutenção também. Entender qual que é o melhor horário de fazer a manutenção. Muitas vezes fazer a manutenção em espaços específicos que têm mais uso, em contrapartida de espaços que tiveram menos uso, e você posterga essa manutenção. Então, a inteligência artificial tem sido muito usada para essa gestão de serviços e a gestão de consumíveis. Acompanhamento digital. Você ter isso tudo num painel de bordo para você, e muitas vezes a métrica é interessante. Então, a gente tem uma métrica que é a saúde da edificação. Então, como é que a gente mede essa saúde da edificação? Como é que está a manutenção, se eu estou com problema, se eu não estou, se eu tenho um número de ordem de serviço muito alta, se eu estou com a minha manutenção em dia, se eu estou eficiente. Então, quando eu junto todos esses dados, eu digo, meu edifício está com uma saúde boa, meu edifício está com uma saúde ruim. E esse acompanhamento, independente do dispositivo, é interessante, porque aí a gente consegue dar essa publicidade do dado, essa publicidade do KPI. Manutenção inteligente no escritório, eu já falei um pouquinho sobre isso, quando a gente estava falando de inteligência artificial. E aqui a gente usa alguns sensores, ou às vezes os próprios sensores que já existem na edificação, e a gente consegue criar gatilhos em cima de uso, não em cima de rotinas programadas. Então, muitas vezes, a gente faz uma limpeza de um ar-condicionado de uma sala que foi pouco usada, em contrapartida de usar aquele tempo numa sala que foi bastante usada. Então, isso seria a manutenção inteligente do escritório. A gestão de ativos. Essa parte é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem problemas recorrentes em algum ativo específico. E se você não faz a gestão disso, você fica com aquele problema recorrente, e às vezes até a percepção do usuário da edificação aqui sempre dá problema. Mas é porque você não está fazendo essa gestão de forma correta para entender que aquilo ali pode ser uma causa diferente do que você está resolvendo. Então, a correia está quebrando muito. Então, você vai lá e sempre está trocando a correia. Mas, às vezes, o seu problema não é a correia que está quebrando. Às vezes, é o desalinhamento das polias. Então, são detalhes assim que, quando você joga para a gestão de ativos, você tem KPIs que te dão essa facilidade. Sistema fotovoltaico. E aqui a gente entra em dois sistemas, tanto o sistema fotovoltaico como o esgoto a vácuo, de tecnologias que são muito utilizadas para pontuar melhor, né? Quando a gente pensa numa certificação. Então, prédios sustentáveis, certificação sustentáveis, elas têm que estar pensando nisso. E o sistema fotovoltaico ainda, qual que é interessante dele? Além da gente trazer uma eficiência na operação, a gente traz benefícios da pontuação, e muitas vezes você sai de uma certificação para outra em nível da certificação, mas eu entendo que o sistema fotovoltaico e o esgoto a vácuo, e aí a gente pensar no esgoto a vácuo, a gente sair de 3,6 litros por disparo, por fluxo de descarga, tem umas instalações nossas que estão usando 0,8, e quando a gente pensa isso, a gente multiplica por 2, porque quando a gente paga a concessionária de água, a gente está pagando água e esgoto, então a gente pega o consumo de água e isso reverte no mesmo consumo de esgoto, você está tendo uma economia gigantesca. E sem falar da questão ambiental também, né? A gente está com consumo consciente em cima desses dois recursos, tanto de energia elétrica quanto o consumo de água. Operação remota. O que a gente tem percebido? O que você não está olhando e o que você não está medindo, você não consegue fazer a gestão disso. E a operação remota, ela traz um benefício que é uma capacidade mais alta do operador do sistema. Então, como a gente consegue diluir esse operador de mais alto nível em algumas edificações, porque a gente entende que muitas vezes ele tem ociosidade, né? Se ele está numa edificação só, e quando a gente coloca algumas edificações para ele, a gente começa a otimizar esse homem-hora. Então, isso se tornou uma coisa muito interessante. Qual que é a grande vantagem para um edifício sustentável, um edifício verde? Ele te traz muitos dados. E se não tem ninguém ali analisando isso, tomando cuidado de estar em cima desses dados, a gente tem uma perda de eficiência em cima dessa edificação.
Então, tanto o monitoramento remoto quanto a operação remota são vantagens nisso, porque tem alguém o tempo todo olhando, tem gatilhos que são colocados em cima desses dados que são recebidos dessas edificações. O que a gente entendeu nisso? O monitoramento do sistema fotovoltaico. Por quê? A gente precisa entender se a usina não está gerando porque ela não deveria gerar mesmo, às vezes está chovendo, está nublado, e aí por isso que a performance dela está baixa, ou se foi um problema. Então, o que a gente entendeu? A gente precisava colocar uma estação meteorológica na instalação fotovoltaica para saber qual era a irradiação, qual era o vento, qual era a temperatura externa. Com esses fatores, a gente consegue criar um valor de performance, e aí esse valor de performance dessa usina, ele é monitorado o tempo todo. Então, com isso, a gente consegue entender se a usina está com falha ou se a usina está realmente operando e se ela está operando na melhor forma que ela poderia operar. Por que na melhor forma? Porque às vezes tem painel sujo. Então, se eu fizer a limpeza, eu elevo a performance dessa usina fotovoltaica. O que a gente entendeu com isso? Que o sol passou, passou. É muito parecido com o nosso tempo, né? Se a gente perder o tempo a gente não consegue produzir tempo. A gente produz uma série de outras coisas, mas produzir o tempo a gente não consegue. E com o sol é a mesma coisa. Se a gente perder o sol de 1 dia, 2 dias, 3 dias, esse sol não volta mais. E isso impacta na geração que você estava esperando daquela usina. Então, isso é bem interessante também. As integrações. Quando a gente pensa nas integrações, muitas vezes a gente tem sistemas distintos. E lá no início eu falei sobre segurança eletrônica estar evoluindo para algumas integrações entre controle de acesso e CFTV. Nesse caso aqui, dessa consumo versus ocupação, o que a gente percebe? Que o consumo, ele acompanha a ocupação porque a gente fez uma integração entre o sistema de climatização e o sistema de controle de acesso. E com isso, a gente tem que o ar-condicionado só vai ligar quando a pessoa está dentro da edificação. É um detalhe simples, às vezes, mas depende dessa integração entre esses dois sistemas, mas que traz um benefício. Tem picos de consumo que, às vezes, diminui 20% esse consumo, porque, às vezes, a gente seguir uma programação horária e, dependendo do uso daquela edificação, ele é bem diferente do que a gente utilizar pelo uso da pessoa dentro da edificação. Medição setorizada, a gente começa a entender muito como é que é o consumo da edificação. Tem um caso de uma avaliação que a gente fez que um prédio ficava com a CAG ligada porque tinha um andar que ficava até mais tarde. Então, a gente analisou, o chiller ficava até mais tarde, por quê? Porque o andar do escritório X, ele fica até mais tarde, legal, e aí a gente pediu para visitar o local. E esse andar específico era uma edificação monousuário, então era um escritório, mais uma área específica do mesmo cliente, ele tinha split. Eles já tinham pensado nessa resolução do problema, sabiam que esse escritório ficava mais tarde, mas como era um andar só, não valia a pena deixar a CAG. Eles já tinham instalado os splits para suprir essa necessidade, mas mesmo assim deixavam a CAG ligada. E era um consumo alto, depois que todo o prédio ficava desocupado e só esse andar que não. Então, essa medição setorizada te traz dados também. E, no caso dos edifícios sustentáveis, essa medição você entende muito o perfil de consumo de cada andar. Se eu tenho um andar mais eficiente que o outro andar, eu consigo jogar essa meta para o andar mais eficiente. Seguindo, a gente tem gerenciamento da iluminação. O que a gente consegue com isso? Independente da mudança de layout ou do layout, a gente consegue gerenciar luminária a luminária. Então, a gente consegue deixar o que precisa ser ligado e dependendo do sistema de gerenciamento de iluminação, a gente coloca um sensor de luminosidade e aí a gente dimeriza a iluminação. Com isso, a gente chega a ter ganhos no consumo em cima da iluminação de 30% a 40%. Então, é algo que muitas vezes a gente não está prestando atenção na iluminação, mas é algo que às vezes fica o dia inteiro ligado e não tem essa necessidade de ficar o dia inteiro ligado. A gente entende que isso com integrações também é interessante. Então, por exemplo, teve casos de incêndios, e no caso da Boate Kiss,
por a iluminação do banheiro estar ligada e o resto todo escuro, todo mundo correu para o banheiro, né? Quando a gente faz o gerenciamento de iluminação integrado com o sistema de detecção e alarme de incêndio, o que acontece? Eu deixo iluminado só o caminho para a escada de emergência. Então, se tiver tudo escuro, a pessoa vai seguir a iluminação, né, a luz no caso, mas ela está sendo direcionada justamente para onde ela deve ir mesmo, que é a saída de emergência e a escada de emergência, enfim. Então, isso a gente consegue deixar só esse caminho aceso, ou muitas vezes só o hall aceso e a escada de emergência. Com essa gestão e essa integração, então a gente tem outros ganhos que não só eficiência energética, mas também a segurança. Toda a parte de climatização, e hoje a gente tem diversas soluções para essa parte de climatização. A gente tem central de água gelada, mas muitas edificações hoje já partiram para o VRV, até por essa questão de setorização, de ocupações com horários distintos numa mesma edificação, unidades de recuperação de energia. E o ar-condicionado, esse ano principalmente, ele ficou muito visado com relação à limpeza. Então, já existiam soluções de sanitização por UV e hoje elas têm se tornado muito mais visadas, né? As pessoas estão preocupadas muito com essa questão da iluminação, da limpeza do sistema de climatização. Então, tem surgido muito dessas soluções de sanitização por UV. A questão de termografia, ela já existia muito na operação da edificação, para quadros elétricos, e hoje a termografia tem sido usado para o controle de acesso, por exemplo. A gente tem um cliente que ele só libera a catraca se a pessoa não tiver com febre, né? Muito por essa questão do Covid-19 também. Então, assim, são soluções que existiam, que elas foram evoluindo para a necessidade que a gente tem hoje. A termografia hoje, com integrações, a gente consegue fazer essa questão do controle de acesso, então só deixa a pessoa entrar dentro da edificação se ela não tiver com temperatura, isso a gente pode integrar com uma biometria facial, por exemplo, e no mesmo leitor a gente já consegue deixar esses dois gatilhos, né? Se a pessoa foi reconhecida, ela pode entrar, mas com esse gatilho da temperatura, e a gente não tem um profissional ou algum outro sistema para medir só a temperatura, ele já está dentro do fluxo natural das pessoas dentro da edificação. A questão de segurança eletrônica, a gente já falou um pouquinho dessa questão de termografia. A gente tem usado muito a questão do controle de acesso para entender a ocupação das edificações, e o sistema integrado com o sistema de, por exemplo, detecção e alarme de incêndio, a gente também consegue trazer a questão de segurança. Então, o sistema de controle de acesso disparou, aí voltando no mesmo caso da Boate Kiss lá, não é barrar as pessoas para sair, porque é um evento específico e aí liberam as catracas. Isso é bem interessante. Falando sobre eficiência energética, tem algumas tecnologias de fluidodinâmica computacional. A gente consegue simular ambientes para entender como é que está o funcionamento, principalmente no sistema de climatização. Ele pode ser usado para outras coisas também, mas na edificação, basicamente, a gente usa para o sistema de climatização. O que acontece com isso? A gente tem ganhos muito grandes de pequenos ajustes, e às vezes não tem nem investimento, e o CFD traz muitos benefícios na questão em cima de ambientes críticos, principalmente de sistemas que precisam ser mudados de locais. Então, num data center, por exemplo, a gente muda um servidor mais crítico para um lugar que esquenta mais devagar. E na questão dos ambientes corporativos, a gente entende o funcionamento do ar-condicionado para criar um ambiente mais agradável. Então, a gente está criando na qualidade do ar interno mesmo. Na questão de avaliações, que eu falei um pouquinho lá no início também, o que a gente tem? A gente tem um conceito que a gente trata como core. E o que seria esse core que vocês estão vendo aí na parte de baixo do slide aí? Seria capacidade, operação, resiliência. E quando a gente fala de resiliência, é disponibilidade também e eficiência. Então, a gente analisa esses 4 itens com uma série de questões. E isso a gente entende do projeto como é que é a edificação naquele estado que ela está hoje.
e com ações a gente consegue levar para uma condição melhor. Lembrando que, muitas vezes, quando eu quero mais eficiência, eu impacto na disponibilidade, né? Então, assim, se eu quero uma disponibilidade mais alta, muitas vezes eu tenho que deixar 2 equipamentos ligados. Então, a minha eficiência ela vai ser mais baixa. Então, a gente saber que dependendo de onde a gente puxa, eu quero mais facilidade na operação. Provavelmente, também você vai ter uma eficiência um pouco mais baixa, mas a sua resiliência vai ser um pouco mais alta, porque se a facilidade de operação, você traz uma resposta à falha muito mais rápida. Então, a gente consegue, dentro disso, e dentro de várias ações, a gente levar, e aqui a gente sempre está comparando com o projeto inicial, então é 85% da capacidade de projeto, e aí depois numa condição final com ações, a gente conseguiu levar a capacidade para 93% de projeto. Isso às vezes depende de alguns detalhes, a gente colocou um equipamento que não estava em projeto e ele está consumindo mais, então a capacidade elétrica foi destinada de 2 andares para 1, porque às vezes colocou algum equipamento ou alguma instalação de uma taxa de ocupação diferente, e com isso a gente perde essa capacidade de edificação como um todo. E aí isso é possível de adequação. Já estou terminando meu tempo aqui, então aqui foi um dos casos nossos. Em 60 dias a gente conseguiu fazer uma avaliação na Arena BSB, que é o Estádio Nacional de Brasília aqui, e a gente levantou todos os itens da parte de infraestrutura para o consórcio que ganhou, e a gente conseguiu levantar mais de 14 mil avarias que estavam. Então, a gente teve um time bem grande nessa avaliação para conseguir fazer nesse prazo, que foram 44 profissionais. Aqui é um cliente nosso em São Paulo, que a gente também conseguiu fazer essa avaliação, e ajustes pequenos a gente conseguiu trazer uma ampliação de 10% na questão de eficiência energética. Softwares hoje, acho que tudo tem caminhado para software, e com isso a gente tem os CMMS, que são softwares de controle da manutenção. O que a gente percebe com isso? Que a gente tem uma ampliação de 25%, média da eficiência. O tempo de implantação, a gente, pela média, é 3 meses, depende da complexidade da instalação mesmo, e a gente consegue ter uma eficiência muito grande, principalmente em cima da operação e da manutenção. Então, muitas vezes a gente acaba com papel, por exemplo, que tem instalação ainda que o checklist é no papel. A gente ganha uma inteligência em cima do dado, que às vezes muito técnico, às vezes só preenche, olha, preenche. A gente começa a ter o tempo que ele gastou em cada atividade, e aí se a atividade é impossível de fazer naquele tempo, a gente analisa se realmente está sendo feito o serviço ou se foi só um problema de lançamento. Então, traz alguns dados para a gente. Em cima disso, a gente tem a questão da gestão de ativos, que a gente falou, a questão de gestão de estoques, isso é dinheiro parado, e a parte de integração também, além da publicidade dos dados. Então, a gente consegue trazer com o CMMS muita coisa para dentro da gestão da infraestrutura mesmo. Coisas mais novas, realidade aumentada, então a gente consegue trazer uma eficiência para a operação, uma segurança para a operação muito grande com a realidade aumentada. Muitos me perguntam por que a realidade aumentada se eu tenho, às vezes, um BMS. Só que o BMS, o dado está dentro de uma sala, e com a realidade aumentada a gente consegue trazer esse dado para onde o técnico está perto da instalação. Então, ele consegue perceber, às vezes, um vazamento, um cheiro, que se não tiver no dado essa falha, você não vai perceber dentro de uma sala de controle de um BMS. E fora a questão da segurança da instalação também. Muitas vezes eu não preciso operar um quadro, abrir uma tampa e correr algum risco de um desligamento por erro humano, porque eu estou com dado numa tela, muitas vezes afastado, e isso a gente traz uma segurança tanto para o técnico quanto para a instalação também, e a gente evita alguns erros. A gente instalou isso na CAESB, e não foi recente, né? A gente instalou já tem uns 3 anos, então assim, a gente fala como uma novidade, mas na verdade já é algo que está implantado há bastante tempo. E a gente instalou também no data center do Bradesco, numa parte específica deles lá, que eles queriam testar a tecnologia, e isso foi no ano passado.
No IPEM, a gente usou a parte de IoT para trazer alguns resultados em cima, principalmente das cabines, e com isso a gente conseguiu trazer uma eficiência, principalmente em redução de custos operacionais em 20%. São cabines que são muito distantes, lá em São Paulo, são 10 cabines, então a distância é grande, com isso a gente trazia o dado remotamente, a gente teve um ganho operacional bem interessante. Para 2021, o que a gente espera de novidades? A gente tem trabalhado em uma plataforma de gestão de infraestrutura e aí, para isso, a gente quer trazer todos os dados, independente se é do BMS, do CMMS, do SAP, isso estaria tudo na mão da gestão, ele faria a integração de todos esses dados. A gente começou a trabalhar fortemente também na questão de Net Zero, e a parte de inteligência artificial que a gente tem evoluído bastante, cada hora tem uma novidade interessante, porque a gente vai entendendo melhor o dado, qual que é a influência do dado. Então, assim, a gente tinha na cabeça que a influência maior para o sistema de climatização era a temperatura externa. E quando a gente joga na inteligência artificial, isso é um dos mais baixos dessa parte, entendeu? Então, essa parte de inteligência artificial está trazendo muitos insights para a gente de coisas que a gente percebia de uma forma, mas na realidade ela está acontecendo de outra. Então está bem interessante também. E a gente tem evoluindo bastante. Estourei meu tempo aí em alguns minutinhos. Queria agradecer novamente a todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer a Supera novamente pelo convite. E deixar meus contatos aí, fiquem à vontade. Para perguntar, para sentar a bota também, você falou isso aqui, eu não entendi, não é por aí, não é esse caminho, podem ficar à vontade mesmo, tá certo? Eu estou à disposição, no final a gente vai ter o bate-papo com as perguntas e respostas, espero conseguir dar as respostas das perguntas, e tá de volta com você, Franco, obrigado. Obrigado, Robert. Foi excelente aí a sua explanação sobre tecnologias. Realmente existe muita coisa, muita novidade no mercado aí para auxiliar o gestor de facilities aí na tomada de decisões. E aí tem para os mais variados públicos, mais diversos prédios, né? Desde aquele prédio com pouca automação, que possa começar no básico, para aqueles prédios que já estão num nível quase que de excelência, mas sempre tem alguma coisa a melhorar. Então foi muito interessante aí a sua apresentação e agradeço mais uma vez aí a sua participação e da Orion no nosso evento. Dando continuidade, eu queria agora convidar o Luciano Alencar, ele é diretor de sustentabilidade do Sinduscon DF e ele vai comentar um pouco para a gente sobre IPTU verde, licenciamento ambiental e algumas novidades aí nessa área. Luciano, a palavra está contigo e boa apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer a todos. Luciano Alencar. Recebo com muita satisfação o convite da Supera Engenharia para poder conversar um pouquinho sobre edificação verde. A gente vai conversar um pouquinho sobre IPTU verde e licenciamento ambiental, né? Falar como que o IPTU verde, como que as edificações verdes favorecem tanto o ressarcimento, tanto a parte de recebimento de dinheiro, como conversar um pouquinho também sobre como as edificações verdes favorecem o processo de licenciamento. São esses nossos dois focos. Trabalho eu sou engenheiro florestal, tenho especialização na parte ambiental, de certificação, auditoria e gestão ambiental, com avaliação de fauna e flora. Acho que já trabalhei aí pelo menos nos 20 estados da federação, com certeza. Sempre na parte de licenciamento, na parte de consultoria para edificações verdes. Estou aqui para conversar um pouquinho, sou diretor de meio ambiente do Sinduscon aqui do Distrito Federal, sou aqui do Conselho de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal também, participando de grupo de trabalhos, elaborando normas, e o meu objetivo é que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa interação, tá bom? Obrigado, Supera, vamos lá. Primeira coisa, é muito claro, muito nítido, na nossa principal norma, na nossa Carta Magna, o direito de todos ao meio ambiente, aí o artigo 225, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aqui eu quis frisar uma parte, dever do poder público e da coletividade preservá-lo e defender.
dever do poder público e da coletividade preservar, ou seja, o governo, o Estado, deve obrigatoriamente tomar ações e medidas para preservar os recursos naturais. Tudo bem? Essa é uma das funções constituídas para o Estado na nossa Constituição. E para ele fazer essas ações, ele tem que ter instrumentos. E quais são os principais instrumentos colocados lá em 1981, na Política Nacional de Meio Ambiente? 4 instrumentos principais. Zoneamento ecológico econômico, ou seja, você zonear uma área e distribuir, olha, essa área aqui vai ser destinada para isso, essa área vai ser uma área industrial, essa área vai ser uma área de preservação, essa área aqui vai ser uma área residencial. Ou seja, você fazer um planejamento de ocupação do uso do solo. Unidade de conservação, ou seja, existem recursos naturais presentes naquela área que eles devem ser delimitados e legalmente protegidos. Não se pode usar de qualquer forma. Unidade de conservação é um ótimo instrumento. Multa, claro. Se o Estado tem um dever de gerir os recursos naturais de maneira correta, se alguém transgride essa obrigação, o Estado pode multar para que isso não se repita. Ok. E um outro é o licenciamento. Aquele empreendimento que tem potencial de impacto ambiental, ele tem que ser... Você só vai poder ter aquele empreendimento se você prever os impactos, se você tiver o controle e o poder público vai dar uma licença para o empreendimento acontecer. Então, esses são os 4 principais. Então, eu falei na primeira que é dever do Estado fazer o direito. E aqui eu estou dizendo o quê? Quais as ferramentas que o Estado tem para conseguir exercer? Através do CISNAMA, né, que compõe o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, OEMAS, que falam, né, Organizações Estaduais de Meio Ambiente. Então, a gente está pegando todas elas e colocando seus instrumentos, que são os instrumentos que elas têm para fazer. E eu quis dar essa introdução, mas a intenção dessa introdução, pessoal, é deixar claro que é dever do Estado. E aí, a gente entra no segundo tema, que a gente vai relacionar com o meu tema de IPTU verde e licenciamento daqui a pouco, que é o quê? O PSA, o Programa... Quer dizer, o pagamento de serviços ambientais. O que isso significa na prática? De quem é a obrigatoriedade de preservar, de conservar e que tem o dever para fazer? É do Estado. Se você é cidadão, você produz água, você tem uma propriedade lá e você tem uma nascente. Você produz qualidade de vida, você estoca carbono, porque você tem uma árvore, você vai plantar várias árvores nessa área e vai acabar retirando o CO2 da atmosfera. Se você tem uma nascente que produz água, se você, ao invés de usar energia, você usa um produto que fornece energia solar, você reutiliza aquela água, você está prestando serviço ambiental. Então, qual é a lógica? O Estado te pagar para que você preste esse serviço ambiental. PSA, pagamento de serviço ambiental. Que pode ser exemplificado em várias modalidades. Em várias. Eu quero dar só um exemplo aqui. Por exemplo, aquele Bolsa Verde, não sei se você sabe, no Acre, aquele ribeirinho que ele tem uma área, ele preserva e ele conserva aquela área, aquilo tem valor monetário. Então o Estado fala, olha, ao invés de você cortar essa madeira e vender, ou ao invés de você desmatar, toma aqui o seu dinheiro, toma aqui uma bolsa. Ele ganha uma bolsa lá de 200, 300 reais para manter aquela área, para ele se manter, para ele ter subsistência. Por quê? Porque ele está prestando serviço ambiental para a sociedade. A partir do momento que ele não desmata, ele não joga carbono para a atmosfera, ele preserva os rios, ele preserva a biodiversidade. Então é um pagamento, então o Estado vai lá e remunera ele por isso. É um conceito que já vem aplicado em vários estados, em vários municípios, e a tendência é que eleve-se mais, que seja mais ainda aplicado. Tudo bem? Que seja mais difundido. Isso é a base para tudo que a gente vai conversar aqui. E no resto do mundo? Eu quis colocar aí como funciona no resto do mundo. No resto do mundo, geralmente, o parâmetro deles é se o seu empreendimento tem alto potencial de impacto, é muito poluente, é muito contaminante do solo, seja lá o que for, o seu produto seja um produto nocivo ao meio ambiente, você vai pagar uma taxa mais alta. Você penaliza quem faz da maneira errada. Então, se você tem uma taxa de impostos de 100, por exemplo, você vai pagar 110 porque o seu produto é nocivo ao meio ambiente.
Geralmente é essa a lógica. Aqui no Brasil, o pagamento de serviços ambientais é diferente. Você, ao invés de pagar 100, você paga 80. Se o seu empreendimento tiver sustentabilidade, tiver o selo de sustentabilidade. É mais ou menos esse sentido, é mais ou menos como funciona no resto do mundo. Um exemplo, por exemplo, a Holanda. Na Holanda, para não incentivar, para não incentivar o uso de carro, você coloca um imposto mais alto para que você não utilize carros e compre bicicleta, faça outros modos de operação. Esse aí eu dou um exemplo da Holanda bicicletário, mas tem para outras ações também. Se você tem uma indústria petroquímica que você vai gastar bastante, também você pode fazer essa diminuição. Beleza? E aí, a gente vem para o IPTU verde. O que consta? O que é o IPTU verde em geral? O IPTU verde foi o Estado falando o seguinte, olha, eu tenho que cobrar R$100 de IPTU para você. Eu vou cobrar 80. Mas para eu cobrar esses 80 de você, você vai ter que fazer práticas sustentáveis que tire o meu fardo de fazer essas práticas sustentáveis. O meu dever, você lembra que a gente falou do dever? O meu dever, eu vou tirar esse dever, vou passar esse dever para você, você me paga menos e a gente fica ok. É uma forma de incentivo. E o IPTU verde, ele é uma medida fantástica, porque o Estado está acabando delegando para os empreendedores, é um incentivo. Então, ao invés de você pagar imposto, você adota práticas sustentáveis, adotando práticas sustentáveis, paga-se menos, todo mundo sai ganhando. Então, vamos supor que você, na sua obra, você utiliza materiais de boa procedência, com avaliação de ciclo de vida bem minucioso, produtos que não contaminam, você tem uma gestão de resíduo, gestão de resíduo, com plano de gestão de resíduos sólidos, com meta, com reciclagem, com reutilização. Você só usa lâmpadas de LED. Você tem eficiência energética, você tem um controle correto. O seu projeto, desde o início, permitiu ventilação, de forma que usa menos ar-condicionado. Enfim, tem inúmeras práticas sustentáveis que dá para utilizar. Você utilizando todas as práticas sustentáveis, o seu empreendimento é ambientalmente verde, seu empreendimento sendo ambientalmente verde, o Estado tem menos o dever de fazer, então ele vai cobrar menos. É essa a lógica. E o IPTU verde, nos municípios, vou até passar aqui, nos municípios ele tá em várias fases. Porque é difícil. Vamos lá. Dos 5.570 municípios que tem no Brasil, apenas 1,1% estão aplicando algum tipo de medida de IPTU verde. Aqui entra IPTU verde, aí tem ICMS ecológico, aí tem, em alguns municípios você pode ver IPTU ecológico, tem várias nomenclaturas, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é um incentivo fiscal para quem adota práticas sustentáveis. E aqui, ó, o primeiro município do Brasil a fazer esse tipo de situação foi São Carlos, em 2005, então tem 15 anos. É relativamente curto esse espaço, né? 65 municípios já estão fazendo de alguma forma, ou tem lei, ou tem projeto de lei, ou tem decreto na parte tributária que ajuda essa. Vocês vão ter um pessoal falando aí de tributo, que não vão ser mais específicos. E em 20 capitais. 20 capitais. Goiânia, Manaus, Belém, Porto Alegre, São Paulo está começando, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília. Então, assim, Aracaju, Recife, Salvador é um dos melhores exemplos aí, porque está regulamentado. E tem isso também, não adianta só instituir a lei, tem que instituir a lei e tem que regulamentar. Então, vários municípios estão caminhando, tem aquelas leis que pegam, né? Você faz a lei, depois é regulamentada e ela já está vigente. Demora um pouco esse processo. Aqui em Brasília, por exemplo, já foi instituída a lei. Agora a gente está formatando a fase de regulamentação da lei. Então, vamos lá para frente. E aí tem dois tipos, basicamente, de IPTU verde. Existe o IPTU verde de desconto, ou seja, você tem que pagar 100 de IPTU. Vou te dar 20%, vou te dar 5%, vou te dar 3% se você tiver uma área de preservação permanente, por exemplo. O que é uma área de preservação permanente? Eu coloquei os exemplos aí, mas uma nascente, 50 metros dessa nascente, você não pode mexer. Então, vamos lá, você tem uma área de 100 hectares.
Eu estou colocando com nascente, mas tem vários tipos de APP, viu? Tem APP de topo de morro, tem APP de faixa de proteção de córrego. Por exemplo, o córrego tem menos de 10 metros, 30 metros dos dois lados do córrego deve ser preservado. Vamos supor que você tem uma área de 100 hectares e mais ou menos 20% seja APP. Desses 20%, muitos municípios regulamentaram da seguinte forma: esses 20% estão isentos de pagar IPTU. Então você deve R$100 de IPTU, por conta dos 20%, você paga só R$80 de IPTU. Entenderam? Isso é muito frequente. Claro que esses alíquotas, esses percentuais variam de município, de estado para estado. Isso é fim. Mas é um tipo. Isso para unidade de conservação e afins também. Porque a APP não é uma unidade de conservação, ela está regulamentada pelo Código Florestal. Mas existem as unidades de conservação, sei lá, uma área, existem as unidades de conservação estaduais, municipais. E dentro dessas unidades de conservação, se o seu empreendimento estiver inserido nela, muitos municípios estão isentando de IPTU. Mais ou menos como acontece uma unidade de conservação especial, que é a RPPN. Essa RPPN, que é Reserva do Patrimônio Particular Natural, ela você não paga ITR para ela. De certa forma, o ITR é como se fosse o IPTU, só que para a área rural. E você não paga ITR para as áreas de RPPN. Então, é assim, é um incentivo para que você crie unidades de conservação. É mais uma forma de incentivo. Tá bom? Falei desse primeiro tipo de IPTU. E o outro, que é o mais comum, que é o que a gente vai debruçar mais, que é o que a gente vai conversar, é sobre as práticas ambientais sustentáveis, que é o objetivo do seminário. A gente está falando de edificação verde. A gente está querendo adotar, a gente está querendo incentivar, a gente está querendo propagar, esse é o nosso objetivo, que os empreendedores, os incorporadores façam edificações verdes. Aqui no Distrito Federal a gente tem poucos exemplos, mas a gente tem alguns. Tem a Supera, por exemplo, né, com Portinari e outros edifícios. E esses edifícios que conseguiram certificação LEED, é difícil, mas você tem o quê? Você tem várias práticas sustentáveis. A gente vai falar um pouquinho mais dessas práticas, mas muito rápido, porque nas outras apresentações, possivelmente, eles vão falar com mais detalhes. Mas esse gráfico, essa tabela em especial, a gente consegue ver os municípios. E aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, americano, aí, ó, de 10% a 20% de desconto em IPTU por conta da permeabilidade. Ou seja, se você coloca um material que possibilita infiltrar água, de alguma forma, um piso drenante, ou então você deixa áreas permeáveis, você pode conseguir até 20% de desconto. Importante para a recarga de aquíferos, importante para a recarga dos mananciais. Vamos lá, vamos pegar Goiânia, arborização, 3%, telhado verde, melhora o microclima, 3% também, horta ecológica, 3%, aquecimento solar, hoje os prédios têm que ter aquecimento solar, ou então células fotovoltaicas, isso varia, energia solar, energia eólica, reuso de água, captação de águas pluviais e reutilização, coletas seletivas com resíduos, enfim, isso aqui a gente está para destrinchar em uma série de itens, e aí vai dar um percentual de desconto. Entenderam? Então é mais uma forma do IPTU ser aplicado. Esse é o mais comum, esse é o mais aplicável, e aí você coloca uma tabela e vai fazendo. Brasília é assim, Salvador é assim. Salvador, eles ainda colocam, você certifica, você ganha um selo. E a partir de qual selo que você está utilizando, você tem um percentual em cima de abatimento. Existem cidades que é temporário. Olha, você, se eu não me engano, é Fortaleza, você vai ter... É o seguinte, você tem por 3 anos 20% de desconto até você adotar essas medidas. Tem outras que é permanente. Olha, enquanto essas medidas estiverem vigentes, você vai tendo ainda o desconto. Isso varia bastante. E aí as pontuações, aqui a gente fez um comparativo sobre o sistema de pontuações, é porque, lembre-se, quanto mais pontuação, mais desconto, até uma faixa determinada, até um teto determinado. E a gente fez uma comparação aqui com o Rio de Janeiro, né, com as pontuações, com a pontuação de Salvador. Então, assim, ó, olha o tanto de item. Telhado verde, orientação do sol, afastamento das divisas, enfim, né, as práticas sustentáveis são inúmeras. Vocês vão ver com mais caminhos, tecnologias aí nas outras apresentações. Triturador de pia, vagas para veículos elétricos, enfim, cada um desses tem uma pontuação. E aí é interessante aqui ver que alguns municípios, é o que a gente está... Quando a gente for regulamentar aqui de Brasília, a gente vai tentar fazer isso também. Se você tem algum tipo de certificação reconhecida, selo azul, uma certificação LEED, você já ganha pontuação direto.
Você não tem que passar por todo o processo de auditoria, de fiscalização, vai um analista, vai alguém do governo, para ir lá verificar se aqueles itens realmente estão sendo executados. Entendeu? A gente já passa direto. Mas, como sempre, você está concedendo, então você vai ter dificuldades nesse processo. E quais são as dificuldades orçamentárias do governo? O governo. Somos nós e o governo está deficitário. O governo tem problemas de recursos. Falando um português mais claro, o governo está sem dinheiro. Você acha que é fácil abrir mão de recursos? Abrir mão de dinheiro? Não é. Aqui, então, assim, já é muito comum, às vezes, a Câmara Legislativa, às vezes a Assembleia Legislativa do Estado, do município, ou seja, do que está querendo implantar, tem a boa intenção de fazer. Olha, vamos fazer um incentivo, concessão de IPTU verde aí. Caso de São Bernardo, 80%. Tem casos de Campinas, se não me engano, que é 100%, dependendo das medidas que serão tomadas. Mas o Estado não pode abrir mão de recursos. A lei de responsabilidade fiscal, se você não tiver discriminado certinho quais os impactos financeiros que vai ter no orçamento, você vai ter dificuldade. Então, assim, abrir mão de recursos é uma coisa muito difícil, muito complicada. Os executores não querem, mas, de certa forma, é boa, é um incentivo. Lá na frente, a curto, médio e longo prazo, o Estado sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Lembrando que a função do Estado é justamente executar as ações para o bem da população. Então, a partir do momento que ela abre mão de ter um recurso, ela vai diminuir o seu orçamento, mas em compensação também vai ter economia, vai gastar menos com burocracias, vai gastar menos com infraestrutura para prover uma sustentabilidade. Vamos para um exemplo prático aqui. Por exemplo, aqui em Brasília, teve crise hídrica. A partir do momento que o empreendimento usa menos água, tem mecanismo tecnológico de reutilizar aquela água. Um prédio. Esse prédio ele está ajudando o governo. Então, nada mais justo que ele pague menos imposto. Eu acho que essa é a lógica, eu acho que isso deve superar. É difícil de explicar, difícil de botar na ponta do lápis. O que tem de ações diretas de inconstitucionalidade sobre o IPTU verde, Brasil afora, é imenso, mas está caminhando. Como várias capitais têm, a gente acredita que essa solução seja uma solução positiva. E agora a gente muda um pouquinho a chave, falando um pouquinho de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental e a fiscalização são os dois instrumentos que eu falei lá atrás. O licenciamento ambiental nada mais é do que você tem o seu empreendimento, e o seu empreendimento tem que passar por um crivo do Estado para você poder exercer sua atividade. Para que você possa exercer sua atividade da maneira que você controle os impactos ambientais. Então, você tem essa dualidade aí. E você, como gestor público, principalmente na área ambiental, você tem duas formas de agir. Ou você vai punir ou você vai educar. Ou você vai incentivar. 3. Na verdade, eu não botei outra aí, mas deveria ter 3. Que é incentivar. O punir, beleza. Multa. Você está fazendo errado, você está tendo uma prática criminosa, você vai pagar. Multa. Fiscalização. Ok. Para você incentivar a que as pessoas, que os empreendedores comecem a fazer certo, aí que entra a parte do licenciamento. O licenciamento ele é muito burocrático, mas ele não deve ser uma obrigação. Ele é uma obrigação, em muitos casos, mas tem como você incentivar para que todo mundo fique licenciadinho, arrumadinho, bonitinho, controlando seus impactos ambientais. E um dos instrumentos, e aí eu já falo da Política Nacional de Meio Ambiente, também regulamentada pela Resolução 237 do CONAMA, é a compensação ambiental. Compensação ambiental nada mais é. Você tem um empreendimento, ele vai causar impacto ambiental no meio biótico, no meio abiótico, no meio socioeconômico? Vai. Isso aí não tenha dúvida. Todo empreendimento, um prédio, você vai alterar o uso do solo desse prédio, ele vai causar um impacto ambiental. O legislador pensou, junto lá na Lei Complementar 140, que é uma regulamentação da Constituição, 1% desse dinheiro que você vai gastar com infraestrutura tem que passar para o meio ambiente. Então, assim, 1% em dinheiro. Então, de R$100, R$1 que você gasta vai para o meio ambiente. Isso para empreendimentos de infraestrutura grandes é um valor considerável. E a partir do momento que esse empreendimento, esse empreendedor, começa a fazer práticas sustentáveis, vários
vários mecanismos de compensação ambiental podem fazer reduzir esse valor. Aqui no Distrito Federal, a gente também tem esse exemplo de um empreendimento que, no cálculo normal dele, teria que pagar mais de 8 milhões mais de 8 milhões de compensação ambiental e começou a pagar menos. Por qual motivo? Porque começou a adotar práticas sustentáveis e começou a elucidar essas práticas sustentáveis que esse empreendimento teria. Olha, aqui a gente vai utilizar reuso de água, aqui a gente vai fazer telhado verde, aqui a eficiência energética vai ser para automação. E aí, a cada atividade dessa, diminuiu o valor de compensação ambiental. Ou seja, dinheiro na mão direto. Facilidade na aprovação. Quem trabalhou com licenciamento ambiental, com qualquer tipo de licenciamento, na verdade, vocês sabem que no Brasil as coisas demoram para passar. Lá na Câmara, lá no Conselho de Meio Ambiente, a gente já estava pensando o que a gente pode fazer para incentivar. Olha, se no requerimento, no projeto básico do empreendimento, a gente já vê ações sustentáveis, a gente já vê práticas legais, por que não facilitar a aprovação? Por que não agilizar esse processo? Porque se o empreendedor, desde o seu berço do empreendimento, já tem ideia de instalar práticas ambientais, a chance desse empreendimento ser controlado do ponto de vista ambiental é muito alta. Então, por esse motivo, pensou-se na facilidade de aprovação. A coisa mais chata, mais demorada no empreendimento de longo prazo, aí você sabe que é uns 2, 3 anos para ser aprovado, no mínimo. Empreendimento, 2, 3 anos. Se você conseguir... E 2, 3 anos é dinheiro. Se você fazer práticas sustentáveis, pode ser que esse tempo diminua. E isso seja vantajoso também. Redução na taxa. A taxa de licenciamento, ela vem aumentando. Cada dia que passa, ela tem um acréscimo. Ela vem sendo mais alta. Agora eu vou falar o seguinte. O meu empreendimento é verde. O meu empreendimento reutiliza água. A gente faz uma avaliação de ciclo de vida de produto e a gente faz uma gestão de resíduos sólidos eficaz. Então a gente está começando a conversar para os institutos da área ambiental, para os órgãos ambientais, pensarem em reduzir o valor da taxa conforme o empreendimento. Também é uma outra linha. Então é isso, pessoal. Já estou chegando aqui no meu tempo. A ideia é a gente falar sobre sustentabilidade, mais inovação, mais incentivo, economia, valorização do imóvel, novos negócios, marketing, enfim. No fundo, eu quis colocar esse dinheiro aí, essa figura representando isso. No fundo, é econômico. Você adotar práticas sustentáveis, você vai ter abatimento no valor do IPTU, ou seja, em muitos casos é ad eterno. Imagina, 20% cada ano você pagando menos de IPTU, 20%, 30%, em alguns casos até 80%, em outros casos até isenção. No licenciamento ambiental, você ter essas facilidades de aprovação que foi conversado, nossa, isso acelera bastante. Então, os municípios também já estão no licenciamento ambiental, adotou práticas sustentáveis, anda. Resumindo, se fosse para resumir essa nossa conversa em uma palavra, eu falei, práticas sustentáveis reflete dinheiro no bolso. Fiz aqui de improviso, mas é mais ou menos isso. Tá bom? Pessoal, estou à disposição. Luciano Alencar, entre em contato comigo, luciano@soluçõesambientais.net ou meioambiente@sinduscom.org.br. Pode entrar em contato comigo e estamos à disposição para conversar. Parabéns mais uma vez a Supera. Muito obrigado por ter me chamado. Muito obrigado pela conversa. A gente está sempre à disposição. Sempre é um prazer imenso poder conversar sobre o meio ambiente, poder trocar ideias sobre o meio ambiente, poder trazer soluções. A gente ainda está engateando nessa área. A gente deveria ter mais empreendimentos verdes, mais prédios verdes, mais profissionais capacitados e habilitados. Quanto mais a gente puder divulgar ações nesse sentido, melhor. Tá bom, pessoal? Agradeço. Até mais. Obrigado, Luciano. Foi excelente aí a sua apresentação. Deu para dar uma noção geral aí de IPTU verde, licenciamento, compensação ambiental, o que o empresário tem a ganhar com isso. Foi muito bom. Agradeço a sua participação, ao Sinduscom DF aí por ter disponibilizado o seu tempo aí para estar compartilhando aqui com a gente algumas novidades.
E só fazendo um comentário nessa questão do IPTU verde, a gente fala ali que tem poucas cidades ainda no Brasil que estão nessa linha, mas quando você vê que tem 20 capitais tratando disso, você vê que a população envolvida é muito grande. Então, você pode ter poucas cidades, mas um impacto ambiental grande aí, porque você está envolvendo um número grande de pessoas. E na relação ao licenciamento, eu acredito que é uma grande oportunidade aí para os empresários, né? Que se você tiver projetos sustentáveis lá na base, você consegue agregar agilidade na aprovação desses projetos. E acho que é tudo isso que o empresário quer, né? É acelerar a aprovação dos seus projetos nos órgãos governamentais e poder iniciar sua obra o mais rápido possível. Então foi muito bom. Já tem várias perguntas aqui para a gente debater sobre o assunto, mas eu vou deixar para daqui a pouco no nosso debate aí, quando vocês os três estiverem juntos. Muito obrigado, Luciano. Dando sequência, eu queria agora convidar a Rejane. Pela nossa programação, vocês viram que a Amanda, quem seria a representante do BRB no nosso evento, mas a Amanda teve um contratempo, então a Rejane se prontificou a apresentar. Ela é gerente de negócios do BRB e vai comentar um pouco sobre mudança de sede do BRB, visando práticas de sustentabilidade e linhas de financiamento que o banco tem hoje, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, fomentando a área de sustentabilidade. Rejane, a palavra está contigo. Boa apresentação. Meu nome é Rejane Fernandes, sou gerente do BRB. Sou formada em gestão de pessoas, pós-graduada em direito imobiliário. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa proposta. Com essa expansão, foi-se necessário a gente mudar para uma nova estrutura. Essa escolha foi baseada em algumas características que esse novo empreendimento tem, respeitando sempre a questão da sustentabilidade. Vou mostrar para vocês um videozinho sobre esse novo prédio, que é a nova cara do nosso banco. Diante desse desenvolvimento, não deixamos de lado o respeito que devemos ter por essa temática, que é a sustentabilidade. Prova disso é o nosso novo edifício que vamos apresentar para vocês. Então veja todos os benefícios que nós preparamos para vocês, produtos separados, são produtos que colocamos com um marco diferencial com essa temática da sustentabilidade. Nós temos o BNDES Finame, Energia Renovável. Financia sistema de geradores fotovoltaicos, que é a geração de energia solar, aerogeradores, que é a geração de energia eólica, também aquecedores e coletores solares, aquecimento de água, serviços de instalação desse produto, ok? Então, a gente tem esse produto na nossa bandeja para pessoa jurídica. Outro também bem interessante é o BNDES Finem,
eficiência energética. Esse daqui já é um financiamento um pouco diferente, ele financia estudos e projetos, inclusive diagnósticos energéticos, obras civis, montagem e instalações, é claro, ligada a essa temática, viu? Na aquisição de materiais permanentes, aquisição de máquinas e de equipamentos novos credenciados pelo Banco de Desenvolvimento, o BNDES, treinamentos de capacitação técnica e gerencial ligado, é claro, a essa temática também. Ok, temos outro bem interessante para a pessoa jurídica também, que é o FCO empresarial, ciência, tecnologia e inovação. Itens financiados, o que for necessário para financiar projetos que utilizem tecnologias inovadoras e que contribuam para a geração e difusão de novas tecnologias, como é o caso dos sistemas de micro e mini geração de energia elétrica fotovoltaica. Esse aqui é muito interessante porque o foco mesmo é ampliar essa questão da utilização da energia elétrica, né, fotovoltaica, que hoje tem muita procura. Outro produto bem interessante é o FCO Rural, implantação de sistema para geração e distribuição de alternativa à eletricidade convencional, tais energia eólica, solar e de biomassa, para consumo próprio, admitido a comercialização e compensação. Então, tanto para a pessoa, para utilização própria, como para comercialização. Aí está um produto bem interessante para a expansão aí desses projetos, que é tão interessante. E também temos o nosso grande mestre aí, que a gente tem em grande expansão hoje no Distrito Federal. Hoje o índice de obras de construção de empreendimentos, em sua maioria hoje aqui no Distrito Federal, é financiado pelo BRB, pelo fato de ter um processo mais ágil, mais simplificado, termos taxas competitivas. E eu queria apresentar a vocês a versão do qual foi a preocupação do banco em apresentar uma proposta, um produto desse na nossa bandeja, com o pensamento e com a ideia de expansão, sim, mas sim preservando a parte ambiental. Então, o Plano Empresário trata-se de um produto importante para o desenvolvimento do setor da construção civil no Distrito Federal, por financiar a produção de unidades imobiliárias em áreas regularizadas e auxiliar a cidade na geração de empregos. Entre os pré-requisitos que esse projeto, para ele ser feito no BRB, a gente exige alguns pré-requisitos na construção. Diante deles tem vários, mas eu tiquei só alguns aqui para a gente poder ter essa noção do cuidado do BRB em colocar um produto na prateleira, vai sempre pensando na parte ambiental, socioambiental. Minimizar os impactos da obra no meio ambiente, aproveitar passivamente os recursos naturais do ambiente local, realizar gestão e economia de água e energia na construção, lá na fase da construção, promover o uso racional dos materiais de construção, arborizar e estimular o plantio de árvores nos terrenos, estimular a coleta seletiva de lixo e o reaproveitamento do lixo seco. Na internet você consegue visualizar também várias obras financiadas pelo BRB, que hoje, em sua maioria, eu digo na sua totalidade, vou dizer assim, vou ser ousada a falar assim, em sua totalidade, tem esse respeito ao meio ambiente, ao local. A gente quer expandir, sim, mas a gente tem que expandir com responsabilidade. Esse é o nosso papel diante de ser um fomentador, vamos dizer assim, nessa área. E a gente se preocupa tanto na parte institucional da nossa instituição, como a gente mostrou no início, como a questão dos nossos produtos, seja ele para pessoa jurídica, seja ele para pessoa física. Para pessoa física também a gente tem esses produtos voltados ao investimento, dizer assim, de projetos de sustentabilidade. Agradeço a todos, muito obrigada. Obrigado, Rejane, foi muito boa a sua apresentação. Dá para ver que o BRB
adotou uma política de sustentabilidade desde a escolha da nova sede, buscando edificações com práticas de sustentabilidade, e isso gera um bem-estar já para o usuário do banco e para o funcionário que está lá no dia a dia. Com relação ao que você mostrou também de linhas de financiamento, a gente viu que tem muitas opções aí para o empresário que quer se dedicar a fazer construções, projetos nessa linha de sustentabilidade, e o banco está aí para apoiar esse empresário. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, agradeço ao BRB por ter nos apoiado aí nesse evento. E agora eu quero convidar todos aí que acessem o canal no YouTube da Supera novamente, no link que está aí no chat, que nós vamos estar com um debate aí com os palestrantes, aberto a perguntas, comentários. Aproveitem que são pessoas aí com alta capacidade de informação, com muito conhecimento, e que poderão agregar aí a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos e até a próxima.